Olá! Pela thumb do vídeo você já viu que hoje nós vamos falar sobre bed rotting. Você já ouviu falar sobre isso? Eu fiquei recentemente sabendo dessa trend que está acontecendo no TikTok, muito mais lá no exterior, mas também vindo aqui para o Brasil. Tem várias influencers promovendo isso, mostrando os benefícios do bed rotting e também tem vídeos de profissionais fazendo alertas sobre esse assunto. Então vem comigo e vamos entender isso melhor. Mas antes de falar mais sobre esse assunto, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristine Schwember, sou psicóloga e psicoterapeuta, atendo através da terapia online e aqui no canal eu trago vídeos sobre psicologia e saúde mental, sempre pensando em como isso pode te ajudar no dia a dia, na prática. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você percebe que precisa saber mais sobre isso, já se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar também os outros vídeos que temos aqui. Mas o que é esse bed rotting? Basicamente, seria, como está sendo traduzido para o Brasil, seria apodrecer na cama. É você ficar longos períodos ou até dias só na cama, sem fazer nada. Isso pode ser feito para relaxar, para desestressar ou para fugir das responsabilidades. Algumas pessoas estão associando o bed rotting como se fosse você tirar uma folga, fazer uma pausa de tudo aquilo que te incomoda, das suas dores, dos seus problemas, se afastar de tudo isso e se isolar, ter esse momento que chamam de autocuidado. Só que para nós que trabalhamos com saúde mental, isso acende um sinal de alerta. Esse é um tipo de comportamento que a gente tende a se preocupar, porque dependendo do contexto, e se for feito de uma forma excessiva, vira algo problemático. Então nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o porquê isso pode virar algo problemático, algo ruim para a pessoa, e também, na sequência, vai ter um vídeo explicando, propondo alternativas a esse comportamento, maneiras mais saudáveis. Algumas pessoas usam esse comportamento de ficar longos períodos na cama como uma maneira de relaxar, de se desconectar daquilo que está acontecendo, como se fosse uma forma de autocuidado mesmo. Algumas pessoas usam esse comportamento de ficar longos períodos na cama como uma forma de não se estressar com nada, então como uma maneira de lidar com o estresse que elas vivenciam. E de fato, para algumas pessoas isso pode ajudar. Isso pode ser uma opção para algumas pessoas em alguns contextos. Esse comportamento isolado, ele não é característica de nenhum critério diagnóstico de transtorno mental. Mas, dependendo da situação, isso pode indicar que a pessoa está, talvez, vulnerável a um transtorno depressivo, a um burnout, ou que ela apresenta comportamentos de evitação crônica. Mas pensa comigo, tem um lado desse comportamento que é completamente compreensível. E talvez você esteja vivendo um período assim, em que você se esforça muito, você se dedica, mas você não percebe melhora. O seu contexto não muda, a sua realidade não muda. Você sente que está se esforçando, mas parece que a sua vida não anda, que as coisas estão realmente muito difíceis. Então, querer ter esse momento de pausa, de desconexão, de ufa, agora eu vou relaxar, agora não vou me estressar com nada, é compreensível. Às vezes as coisas podem se apresentar muito maiores do que você se sente capaz de lidar. Só que ao mesmo tempo, esse comportamento ele não te aproxima de uma solução para a sua situação. É só você pensar, se você manter esse hábito de ficar longos períodos na cama, nem que seja assim, só nos finais de semana, mas todo final de semana você faz isso, a longo prazo, como é que esse comportamento ele pode ajudar? Então, por mais que na hora pareça ser uma boa opção, é preciso pensar se ao longo do tempo isso continua sendo algo que vai funcionar para você. E aí está a importância da gente conseguir identificar o que a gente está sentindo. Porque se for uma exaustão física, esse descanso, ficar deitado, ficar relaxado, ficar fazendo coisas mais tranquilas, né? Como assistir alguma coisa, mexer no celular, isso pode ser uma opção.
se a exaustão for física, se você precisar desse repouso. Se a exaustão for mental, por excesso de trabalho, por excesso de preocupações, por excesso de estresse, então provavelmente outras opções são melhores para contrabalancear esse estresse, essa exaustão. A gente vai falar melhor sobre essas opções no próximo vídeo, mas é interessante que você já lembre disso. Para exaustão física, sim, esse repouso ele é interessante. Para exaustão mental, certamente você precisa de outras atividades, coisas mais positivas, inclusive, que ajudem a contrabalancear isso. E como eu já falei, a gente precisa ficar atento aos perigos de comportamentos como esse, de ficar longos períodos só no quarto, só na cama, virarem hábitos. Todos os hábitos que nós temos, eles têm impacto, têm consequências a longo prazo. Podem ser positivas ou negativas. Então vale pensar sobre isso. Se você usar essa estratégia para lidar com o que quer que esteja acontecendo, se você usar essa estratégia e se isso virar um hábito, que tipo de consequências isso pode te trazer? Enquanto você está lá, isolado, lá fora o tempo está passando e a vida está acontecendo. E tendo isso em mente, de que a vida está acontecendo lá fora, enquanto você está na cama, enquanto você está ali, né, nesse momento sem fazer nada, como é que está a sua visão sobre você mesmo? Como é que você está se sentindo sobre si mesmo? Eu falo isso não em tom de julgamento. Não é para dizer o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, mas é para você pensar sobre como você se sente em relação a você mesmo. Às vezes as pessoas usam esses comportamentos do tipo, vou me fechar aqui, vou ficar só na cama, com o intuito de melhorar, só que ao ter esse comportamento, a pessoa só reforça uma visão mais negativa que ela já tem de si mesma. E como consequência, surgem as emoções mais desconfortáveis, surge culpa, surge a tristeza, o desânimo e assim por diante. Vira como se fosse uma espiral negativa. E para a gente combater esse tipo de espiral negativa, a gente precisa justamente de uma variedade de vivências. A gente precisa se sentir útil, por exemplo. Então, se eu fico só ali, só na cama, como é que eu vou desenvolver esse senso de utilidade? Se eu sair dali, eu posso conversar com outras pessoas, eu posso ter esse elemento social, né? Então, eu posso compartilhar as minhas angústias, eu posso ser ouvida, eu posso ser acolhida. E quando você reduz isso, né, a ficar sozinho num quarto, você não tem essa espécie de, essa variedade de vivências. Então não é só sobre ficar lá, mas é também sobre o que você está deixando de lado com isso. Que tipo de coisas que você está deixando de fazer e que, por exemplo, você não está recebendo recompensas. A sua casa, como é que ela está? Essa sensação, assim, de ter um ambiente limpo, organizado, tudo isso é importante. Até as coisas que são as tarefas rotineiras da casa, a gente conseguir dar conta disso, conseguir cuidar da própria aparência, da própria higiene, tudo isso é importante. E ao fazer esse tipo de comportamento, o bed rotting, ficar longos períodos só na cama, como é que está ficando todo esse cenário, né, em volta de ti? Então, para a gente ir encerrando esse vídeo aqui, mas lembrando que a gente vai ter um outro vídeo falando sobre alternativas ao bed rotting. Para a gente ir encerrando aqui, então pense que a gente ter esses períodos de descanso, isso é super importante. Só que isso é diferente de uma fuga mental da nossa própria vida. Os nossos hábitos moldam quem nós somos e como nós nos sentimos sobre nós mesmos. Então é preciso ter muito cuidado com aquilo que a gente repete de uma forma constante. Por mais tentador que pareça ficar longas horas na cama, é preciso lembrar que a vida acontece fora dela. É lá fora que você tem mais chances de desenvolver a sua autoestima, desenvolver as suas capacidades. Então, em resumo, a sua cama, ela pode ser o melhor lugar para o seu descanso, mas não onde a sua vida para, porque sua vida acontece lá fora. E se você estiver pensando, tá, Cristine, mas eu estou me encontrando nessa situação, o que eu posso fazer de diferente?
No próximo vídeo, nós vamos falar sobre alternativas que são simples e práticas que você pode utilizar para combater esse padrão de comportamento, de se isolar, de ficar muito tempo sem fazer nada, ou só fazer coisas que não agregam muito para você, como ficar muito tempo só nas redes sociais. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva e ative o sino das notificações para não perder esse conteúdo novo. E me deixe saber aqui nos comentários o que você achou dessa trend e o que você achou do conteúdo que eu trouxe hoje. Eu te aguardo no próximo vídeo, um abraço e até lá!